pensando em espírito, estudando a doutrina espírita, às vezes a gente não pensa que tem, vamos dizer assim, não vou dizer dimensões ou vibrações, né? Porque eu me recordo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que no próprio plano espiritual, não são todos os espíritos, só por estar fora da matéria, que se apercebem, né? Então o André Luiz às vezes chega perto de espíritos ali, até mais grosseiros, obsessores, que tá ali só com o seu corpo perispiritual, mas o espírito tá numa vibração mais densa, não percebe esses que estão mais sutis, né? Exato, porque é uma questão que nós vamos nos afinar com as pessoas com as mesmas vibrações. Mas trazendo essa questão para a nossa vida prática, né? Falar assim, nossa, mas como que um desencarnado não consegue perceber a presença de um outro desencarnado Isso. ali, né? Na nossa vida prática, a gente está num dia bem acelerado, corrido, não é? Você fala, meu Deus do céu, preciso ir no supermercado, preciso ir no banco, preciso... Aquela vida, né, aquele dia mais atribulado. E às vezes você vai fazer as suas coisas, não passa às vezes um amigo e você não vê? Uhum. Porque você tá tão centrado naquilo que você tem que fazer, que você não se apercebe de nada ao seu redor. Então, isso também acontece no plano espiritual, né? Então a pessoa, ela tá tão ali... centrada naquele estado vibracional dela, ela se fecha tanto que ela não consegue se aperceber do que a rodeia. Inclusive também na questão vibracional. Porque para que nós possamos nos vincular, é necessário afinidade. E isso também acontece aqui. Nós nos afinamos, né? Nós convivemos com quem temos afinidade, com quem não temos afinidade não convivemos. Então, trazendo isso para o plano espiritual é a mesma coisa. A gente não percebe quem não tem afinidade conosco, seja às vezes pessoas muito superiores ou até mesmo espíritos mais elevados, né, mais sábios, e os espíritos menos sábios. Mas a partir do momento que há o despertar, né? Que todos nós temos em determinado momento da vida. Então, isso é muito importante, né? Pensar assim, nossa, então uma pessoa que desencarnou ainda não tão sábia. Vai ficar ali para sempre? Ela nunca vai evoluir? Não. Em algum momento, todo o processo que ela passa de aprendizado, de burilamento, ela tem o despertar. E naquele momento que ela tem o despertar, ela sempre vai ser amparada. E ela sempre está amparada, que ela não consegue acessar o amparo. É como se, às vezes, os nossos benfeitores, eles querem nos dar a mão, mas a gente não agarra. Interessante. É isso que acontece. E na nossa vida prática também, quantas vezes nós queremos auxiliar alguém, às vezes num momento muito difícil, queremos tirar a pessoa de algum ciclo vicioso, alguma coisa assim, e você tá ali com a mão estendida e ela não agarra. Então quer dizer que a gente sendo teimoso encarnado, se a gente persistir teimoso, vai ser um espírito teimoso só sem corpo físico, mas continua a mesma coisa. Continua, né? Então, assim, não é porque a pessoa desencarnou que ela mudou. Sim. Não. Da mesma forma que ela desencarnou, ela permanece. Aí as pessoas pensam assim, mas a pessoa vai ter mais consciência, né, do que ela fez? Nem sempre. Depende muito do estado de cada um. Vai se ela quiser, né, acessar, que tiver esse desejo da mudança, né? Exato. E se é permitido também, porque às vezes, em determinadas situações, não ter consciência plena é uma misericórdia divina, porque o espírito não dá conta de absorver tudo aquilo, né? E você diz assim, de ter consciência do que fez nessa última encarnação ou até mesmo acessando encarnações passadas? Do que fez nessa encarnação, de encarnações passadas, né? Então, às vezes, aquela memória... Porque, às vezes, nós pensamos assim, o espírito vem para o corpo físico, cessa a memória, né? De vidas anteriores, de reencarnações anteriores. Então voltei, nossa, vou lembrar de tudo. Nem sempre. Porque, muitas vezes, por misericórdia divina, não é o momento
de você acessar essas memórias, né? Então, é todo um estado de que cada um vai fazer essa transição. Da mesma forma que cada um fez a transição para encarnar, é muito individual a transição de cada um no desencarne. Então, por isso que é muito importante, sempre que possível, assistir podcasts como o seu, por exemplo, para que nós possamos despertar essa consciência e buscar fazer essa transição da melhor forma possível, né? E buscar sempre o amparo, buscar sempre essa conexão, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.